Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos recebendo George Beebe, ex-diretor de análise da Rússia na CIA e atual diretor de grande estratégia no Quincy Institute. Então seja bem-vindo de volta ao programa. Muito obrigado. Você publicou um livro em 2019 intitulado A Armadilha da Rússia: Como nossa guerra nas sombras com a Rússia pode levar a uma catástrofe nuclear. Bem, parece que a guerra nas sombras com a Rússia realmente nos levou à beira de uma catástrofe nuclear. Mas os esforços diplomáticos entre os Estados e a Rússia agora parecem oferecer uma centelha de esperança, ou seja, a possibilidade de pôr fim à guerra na Ucrânia, que está, imagino, no epicentro do conflito mais amplo entre o Ocidente e a Rússia. Nesse sentido, como você avalia de fato os desdobramentos diplomáticos que estão ocorrendo? Porque primeiro, Trump se encontrou com Putin, depois Trump se reuniu com Zelensky e os europeus. Como você interpreta todo esse avanço diplomático? Bem, acho que estamos começando a ver esforços sérios para abordar as questões substantivas que precisarão ser tratadas para se chegar a um acordo de paz. Antes disso, estávamos basicamente tentando implementar um cessar-fogo, algo que Trump pudesse apontar como uma conquista, como se estivesse parando a matança, mas que, na verdade, não avançaria em nada na resolução das questões que estão na raiz desse conflito. E os russos disseram não estamos interessados em um cessar-fogo. Se vocês quiserem conversar sobre o que eles chamaram de raízes desse conflito e como lidar com isso, ficaremos felizes em conversar. Mas caso contrário, não vamos simplesmente parar o conflito sem alcançar coisas que, do nosso ponto de vista, são absolutamente necessárias. Agora, para dar crédito ao Trump, ele mudou de postura. Muitas pessoas olham para isso e dizem que Trump é inconsistente, é errático, está sempre mudando de opinião. Essa é certamente uma forma de ver a situação. Outra forma de ver é que ele está tentando algumas coisas e, quando não funcionam, tenta outra abordagem. E acho que foi isso que aconteceu. Ele deixou de insistir em um cessar-fogo incondicional e disse: ok, vocês dizem que estão dispostos a conversar sobre as raízes desse conflito. Vamos fazer isso. E acho que o que aconteceu foi que os russos disseram: sim, vamos fazer isso. E eles se encontraram no Alasca. Acho que houve algum progresso em algumas dessas questões substantivas. E eu acho que as grandes questões sobre as quais os dois presidentes sinalizaram disposição para concordar são: Trump sinalizou que está disposto a fechar a porta para a entrada da Ucrânia na OTAN, e Putin, por sua vez, sinalizou que está disposto a dar sinal verde para a adesão da Ucrânia à União Europeia. Agora, só isso, na minha opinião, já são passos enormemente significativos. Isso por si só não resolve todas as questões que precisam ser tratadas para encerrar esse conflito. Mas acho que indica algo que a maior parte dos comentários no Ocidente se recusa a reconhecer, que é o fato de que os russos realmente querem um acordo de paz, não a qualquer custo, não um que envolva a capitulação russa, mas um que trate dos interesses centrais de segurança que os russos acreditam estar em jogo. E eles estão dispostos a oferecer alguns compromissos, algumas concessões para alcançar isso. Acho que reconhecer que a Ucrânia pode estar ancorada econômica e politicamente no Ocidente, mesmo que seja militarmente neutra, é uma grande concessão russa. Acho que isso desmente a ideia de que os russos simplesmente querem conquistar toda a Ucrânia, que eles não acreditam que a Ucrânia exista como Estado, que a Rússia quer trazer a Ucrânia inteira de volta para debaixo de seu controle, de volta para a esfera de influência exclusiva da Rússia. Você não permite a possibilidade de que a Ucrânia possa estar na União Europeia se acredita que a Ucrânia deve estar na esfera de influência exclusiva da Rússia. O que os russos estão fazendo aqui é um compromisso, e acho que isso é muito significativo.
Bem, sobre a questão de mudar de posição, acho que isso nem sempre é algo ruim. Aqui na Europa, parece que ainda estão falando sobre um caminho para a adesão à OTAN, garantias de segurança do artigo 5, nenhuma concessão territorial e, além disso, querem incluir até $1 trilhão em reparações. Nada de diplomacia com os russos, mesmo quando eles querem participar da diplomacia que está na mesa de negociações. Então, acho que alguma mudança de postura por parte dos europeus seria bem-vinda. Portanto, essa grande conquista, ao que parece, foi se afastar do cessar-fogo. Mas parece que um grande ponto de impasse para resolver essa questão seriam as garantias de segurança. E parece que há uma certa ambiguidade estratégica aí. Ou seja, isso pode significar qualquer coisa, desde os russos fazerem algumas mudanças em sua Constituição, até a entrada do poder aéreo americano do artigo 5, caso haja algum conflito. Então, como você interpreta isso? Porque esse é um dos principais obstáculos. Bem, sim, é verdade. Eu diria que provavelmente é a principal questão que precisa ser enfrentada agora. E Putin reconheceu isso na coletiva de imprensa após a reunião no Alasca. Ele disse, veja, precisamos de um equilíbrio de segurança na Europa e no mundo como um todo. E então ele disse, e reconhecemos, é claro, que a Ucrânia também precisa que suas preocupações de segurança sejam atendidas, e estamos preparados para trabalhar nisso. Agora, o que isso significa na prática? Não vai ser fácil produzir um acordo que, por um lado, faça a Rússia se sentir segura. Parte do motivo da invasão da Ucrânia, do ponto de vista da Rússia, foi que a Rússia sentiu que a perspectiva de a Ucrânia se tornar membro da OTAN ou de hospedar forças militares ocidentais em seu território representava uma ameaça à segurança da Rússia. Então eles querem que essa ameaça seja tratada como parte do fim desse conflito. Mas os ucranianos querem, como era de se esperar, garantias de que os russos simplesmente não vão usar um acordo de paz como uma pausa para reforçar suas forças, se reagrupar e reinvadir. Por isso, eles gostariam do equivalente às garantias do artigo 5, de que o Ocidente os apoiará caso isso aconteça. E eles gostariam de ter algum tipo do que estão chamando de força de resposta de garantia. Basicamente, militares europeus em solo ucraniano que possam responder caso os russos invadam, quase como uma força de dissuasão. Agora, o problema disso, embora eu certamente entenda por que os ucranianos querem esse tipo de garantia, é que isso afeta diretamente os interesses de segurança percebidos pela Rússia. Então acho que teremos que encontrar algo que faça com que os russos se sintam suficientemente seguros e que também dê segurança suficiente aos ucranianos. Agora, como isso seria? Acho que certamente não envolverá garantias do tipo artigo 5 dos Estados Unidos, ou dos europeus, aliás. Os europeus não podem se dar ao luxo de oferecer uma garantia ao estilo do artigo 5 para a Ucrânia se os Estados Unidos não os apoiarem nisso. E eu não acho que apoiaremos. E também não acho que devemos, porque isso, na minha opinião, é uma receita para uma escalada rumo a um conflito direto com a Rússia. E também não acho que os russos tolerariam qualquer tipo de força de combate europeia em solo ucraniano. Eles disseram isso de forma bastante explícita, não apenas na declaração do Ministério das Relações Exteriores divulgada na segunda-feira, mas ao longo de muitos, muitos anos. Essa é uma posição russa de longa data. Mas eu acho que o que pode ser feito é uma combinação de medidas que ajudem a dar confiança aos ucranianos de que não serão deixados sozinhos caso a Rússia invada novamente. Parte disso é fortalecer a capacidade industrial na Europa e nos Estados Unidos para sustentar um conflito com a Rússia, caso os combates recomecem. No momento, não estamos em posição de fazer isso. Esvaziamos nossos estoques dessas armas e os russos estão produzindo muito mais do que a Europa, os Estados Unidos e a Ucrânia juntos, quando se trata de alguns sistemas de armas e munições essenciais de conflito.
Então, uma das coisas que acredito que funcionaria como um fator de dissuasão para a Rússia seria a evidência de que o Ocidente, e a Europa em particular, está reconstruindo uma capacidade militar industrial que poderia sustentar a Ucrânia em caso de uma nova invasão. Outra coisa que considero importante é o direito de receber ajuda militar, treinamento, sistemas de armas, manutenção, esse tipo de coisa vinda do Ocidente, algo que precisa fazer parte desse acordo. E acho que isso é algo sobre o qual os russos vão ter que ceder. Agora, que tipo de limitações os russos vão querer impor a essa assistência? Eles provavelmente vão querer diferenciar, acredito, entre sistemas de armas defensivos e o que se poderia chamar de sistemas de ataque ofensivos. Agora, o que para um homem é um sistema defensivo pode ser, para outro, um sistema ofensivo. Não existem distinções muito claras que possam ser feitas facilmente nesse caso. Mas eu acho que com o tempo, os negociadores talvez consigam definir o que está fora dos limites e o que está dentro dos limites. Acho que mísseis de cruzeiro Tomahawk, por exemplo, seriam claramente algo que os russos se oporiam. Minha aposta é que os Estados Unidos e a Europa também concordariam em não fornecer esses armamentos à Ucrânia. Mas exatamente onde os negociadores vão chegar, acredito que vai exigir um pouco de tempo e esforço. Acho que os russos também vão querer abordar essa questão de treinadores ou pessoal de manutenção do Ocidente em território ucraniano. Difícil para eles descartarem isso completamente, mas acho que vão querer algum tipo de garantia de que essas unidades militares não tenham força ou qualquer tipo de mandato para se envolver em combate real. Novamente, isso não será algo fácil de resolver, como parte de um acordo, mas acredito que será uma questão com a qual os negociadores terão que lidar em todo esse processo. Outra coisa interessante será ver com que tipo de adesão os russos podem se sentir desconfortáveis na União Europeia. Nem todos os membros da UE têm o mesmo relacionamento militar e de segurança com a União Europeia. Irlanda e Áustria se destacam como membros que não participam dos aspectos militares de segurança da UE. Meu palpite é que os russos vão querer garantias de que a Ucrânia estará nessa mesma categoria. Sim, esse é um problema com qualquer garantia de segurança. Ou seja, quem forneceria essas garantias de segurança? Considerando que a Rússia, por acredito bons motivos, vê isso principalmente como um conflito entre a OTAN e a Rússia acontecendo na Ucrânia. Eles não gostariam que a OTAN, ou países da OTAN, tivessem qualquer papel significativo, o que, como você sugeriu, desencadearia o principal motivo da invasão desde o início. Ou seja, não ter a OTAN na Ucrânia. Acho que a Rússia sugeriu que a China poderia desempenhar um papel, algo que os ucranianos rejeitaram imediatamente. Ukrainians pushed back against immediately, and but again, I can understand the Russian position why they wouldn't. Mas, novamente, eu consigo entender a posição russa, porque eles não gostariam de países da OTAN lá, considerando que estão em um conflito. No entanto, a Ucrânia também gostaria de ter alguém que realmente tenha a intenção de apoiá-los. Então eles olham para os países que de fato os apoiaram nos últimos 3 anos e meio, e isso basicamente se resume à OTAN. Portanto, eu também entendo a posição ucraniana. Então, o que fazemos em uma situação como essa? Bem, o que os russos estão descrevendo se parece muito com as chamadas garantias que estavam previstas nos acordos preliminares que as partes estavam negociando em Istambul na primavera de 2022. E isso envolvia todos os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, incluindo a China, nenhum dos quais tinha qualquer tipo de obrigação, segundo os termos desse rascunho, de tratar um ataque à Ucrânia como um ataque a si mesmos. Em outras palavras, isso não é uma garantia no estilo do artigo 5, mas todos comprometeram a garantir que o acordo de paz seria respeitado, seria implementado.
E ter a China como parte disso não é algo ruim, na minha opinião, do ponto de vista dos ucranianos. Embora a China, eu acho, não queira ver a Rússia perder essa guerra, eles têm sentimentos ambíguos em relação a isso. Por um lado, a ideia de que um Estado pode invadir outro Estado, tomar uma parte do seu território, anexá-la e reivindicá-la como sua própria, desperta algumas memórias históricas muito dolorosas para a própria China. E é interessante que os chineses nunca reconheceram a anexação da Crimeia pela Rússia. Sinceramente, não espero que eles o façam tão cedo, porque isso é uma questão de princípio para eles. Por outro lado, eles querem ser vistos na Europa principalmente como parte da solução na Ucrânia, não simplesmente como facilitadores da invasão russa ou de sua brutalidade, mas como um país que está tentando estabelecer ordem e manter a paz ali. Agora, acredito que eles têm uma razão muito pragmática para desejar esse tipo de imagem na Europa, que é a relação econômica, a relação comercial, que mantém com a Europa, a qual se torna mais importante à medida que eles ficam menos confiantes quanto à durabilidade da relação comercial que tem com os Estados Unidos. Mas esses são aspectos que, na minha opinião, podem ser aproveitados, porque acho que os ucranianos estariam enganados se presumissem que os chineses simplesmente assumiriam a posição da Rússia em qualquer disputa sobre a implementação de um acordo de paz. Bem, eu acho que o próximo passo nesse processo diplomático deveria ser um encontro entre Zelensky e Putin. Mas é difícil imaginar que isso aconteça. Pelo menos, os russos estariam relutantes em realizar tal reunião, a menos que haja realmente algo a ser acordado. Então, eles teriam que obter as concessões territoriais e ter uma clareza sobre o que as garantias de segurança realmente significariam. E, obviamente, eles sabem que a OTAN é a base disso. Mas ainda estão bem longe disso, e seria muito difícil para Zelensky cumprir com isso. Quero dizer, ele ainda tem nacionalistas muito poderosos dentro do seu país. Será difícil fazer essas concessões. Pode ser mais fácil se eles perderem mais território, é claro, mas até agora parece uma concessão difícil de ser feita. Algumas pessoas argumentaram que Trump não necessariamente espera ter sucesso, que a diplomacia é apenas uma cobertura para recuar desse conflito, algo contra o qual você já alertou. Você disse que é melhor fazer um acordo do que deixar um caos para trás. Mas você vê a possibilidade de que essa diplomacia seja simplesmente uma forma de encobrir a retirada dos Estados Unidos de toda essa confusão antes que tudo desmorone? Bem, eu acho que se o Trump acredita que sua única opção é se desvincular, em vez de ser associado ao fracasso, então, é claro, se essas são as opções, é bastante óbvio que ele preferiria fornecer algum tipo de justificativa plausível para recuar, se desvincular disso, em vez de ser associado ao que todos reconhecem como um fracasso. No entanto, acho que ainda estamos longe de chegar a um veredito sobre se isso está fracassando ou não. Portanto, não espero que o governo Trump esteja nem perto de tomar esse tipo de decisão. E não acho que o que eles realmente estão tentando fazer aqui seja encobrir o que no fim das contas será um afastamento. Temos motivos reais para querer um acordo, um compromisso genuíno aqui. E são, em grande parte, motivos estratégicos. Elas têm a ver com nossa capacidade de lidar com a ascensão do poder chinês, com o tipo de equilíbrio que conseguimos estabelecer em um mundo multipolar emergente, no qual Europa e Rússia deveriam ser atores, se quisermos ter alguma chance de alcançar um equilíbrio razoável. Nada disso será muito provável se não trouxermos esta guerra para um compromisso, um que permita à Europa se curar e prosperar, em vez de sofrer com o que, de outra forma, será uma ferida aberta permanente no coração da Europa. Então acredito que o governo Trump entende isso. Eles realmente querem um acordo. Agora esse acordo é iminente? Estamos prestes a ver Putin sentar-se com Zelensky e encontrar um caminho razoável?
Não creio. Acho que a abordagem russa para isso é o que eu chamaria de uma abordagem diplomática tradicional. Haverá um momento para uma reunião de cúpula em algum ponto, depois que o trabalho tiver sido feito, para preparar esse encontro, para que os chefes de Estado possam selar o acordo. Mas os russos não vão sentar como primeiro passo, no nível de chefes de Estado, e dizer, ei, podemos resolver algo entre nós? As chances de isso acontecer, na minha opinião, são muito, muito pequenas. Então, meu palpite é que vamos ter que ver muito trabalho em nível técnico nas próximas semanas e provavelmente meses para que isso aconteça. Agora, enquanto isso, será que as partes podem avançar em algo que eu chamaria de acordo quadro, que estabeleça alguns compromissos e princípios fundamentais e coloque em prática um roteiro para negociações futuras sobre como concluir esse processo? Isso, eu acho, é muito mais possível. Isso não é algo que exija uma reunião direta entre Zelensky e Putin. Acho que essa é uma possibilidade concebível. Não vai, acredito eu, resolver de forma definitiva a questão de como seriam essas garantias de segurança. Provavelmente pode estabelecer alguns princípios que vão orientar os negociadores enquanto tentam definir exatamente o que tudo isso significa. Não acho que vai envolver qualquer troca territorial neste momento. Meu palpite é que eles provavelmente poderiam concordar em congelar as linhas de batalha atuais, sem prejuízo da questão de a quem pertence cada território, e reconhecer que isso é algo que terá que ser resolvido na mesa de negociações. Agora, o que os russos ganhariam ao concordar com isso? Sabe, essa é uma daquelas situações em que a resposta é: depende de quais outras concessões são feitas em um acordo maior. E eu acho que os Estados Unidos são quem detém muitas das cartas nesse caso. Existem coisas que os russos realmente querem e realmente precisam, muito além de território, as quais os Estados Unidos podem concordar dentro de um quadro. Isso tem a ver com a arquitetura de segurança mais ampla da Europa, controle estratégico de armas, controle de armas nucleares táticas, controle de armas convencionais e mecanismos para garantir que a Rússia possa estar envolvida em questões de segurança na Europa que afetam seus interesses globalmente. Todas essas são coisas que os russos desejam há muito tempo. Essas são questões nas quais os Estados Unidos têm sido muito relutantes em se envolver. São coisas que os europeus não querem de jeito nenhum. Eles não querem que os russos tenham voz nos assuntos de segurança europeia. Eles acham que isso é um assunto deles, especialmente as pessoas em Bruxelas, que se acostumaram com uma visão específica do que a Europa deveria ser e de como deveria ser administrada. Eles não têm interesse algum em que os russos participem dessas decisões. Mas eu acho que a realidade é que não haverá um acordo na Ucrânia, a menos que os europeus estejam dispostos a reconhecer que a era em que os russos ficam de fora, sem voz em questões de segurança europeia que afetam os interesses russos, está chegando ao fim. Vamos ter que avançar para implementar um princípio que os europeus há muito dizem acreditar, mas que na prática não aplicam, que é indivisibilidade da segurança. Algo que está no ato final de Helsinki, algo mencionado na Carta de Paris de 1990, mas que na prática o Ocidente realmente não tem estado disposto a discutir com os russos. Bem, acho que é para isso que precisamos caminhar. Reconhecer que o direito de escolher alianças, por exemplo, precisa ser equilibrado com a preocupação de que esse tipo de medida pode afetar a segurança de outro Estado. E a diplomacia é o caminho para lidar com essas tensões. E nós não temos nos engajado nisso nessas questões. Precisamos começar a fazer isso. Foi também na criação da OSCE em 94 que o princípio da segurança indivisível foi afirmado, de que um lado não deve aumentar sua segurança às custas do outro. Mas isso vai acabar virando o slogan: a Rússia não tem direito de veto. Esse tem sido o slogan desde os anos 90.
Dizemos, o que é a Europa? A Europa é a UE e a OTAN. A Rússia não é membro, então não tem direito de veto. Assim, acabamos nessa situação muito constrangedora, em que o maior país da Europa em termos de território, população, poder militar e economia, em termos de paridade de poder de compra, é de repente o único país que não deveria ter um assento à mesa na Europa. Não é preciso ser um gênio para entender de onde vêm as tensões. Ah, bem, é isso mesmo. É isso mesmo. E eu acho que a realidade é a seguinte. Os russos não consagraram nesses documentos um veto legal em que eles possam simplesmente dizer, não, nós discordamos. Não, eles não têm isso. No entanto, eles têm na prática um veto no campo de batalha, que foi o que exerceram na Geórgia em 2008 e, na verdade, na Ucrânia desde 2014. Eles disseram, ok, se vocês não vão nos dar voz sobre essas questões na mesa de negociações, vamos expressar nossa opinião no campo de batalha. Agora, isso é muito lamentável e bastante trágico. E eu não estou tentando justificar isso. Estou apenas tentando descrever uma realidade aqui. Se não estivermos dispostos a conversar com a Rússia sobre essas questões na mesa de negociações, a alternativa não será algo que vamos gostar. Esse geralmente é o meu argumento contra a remoção do veto no Conselho de Segurança da ONU. Ou seja, se você tem uma voz institucional ou um veto institucional, você pode usá-lo. A ideia de que você pode simplesmente tirar dos países essa voz institucional e que, de alguma forma, eles simplesmente vão obedecer e fazer o que eles mandam? Não. Sem essa voz institucional, eles vão recorrer ao veto militar. Sempre pensei que, se acabarmos com o veto no Conselho de Segurança da ONU, não há chance de que americanos, russos ou chineses simplesmente aceitem a decisão se forem derrotados em uma votação. Não. Eles recorreriam à força militar. E eu acho que é por isso que a ONU tem durado tanto tempo. Porque eles realmente têm privilégios que refletem essa distribuição de poder. Mas minha última pergunta é, considerando que você é o ex-diretor de análise da Rússia da CIA, se você estivesse agora aconselhando o governo Trump sobre o que eles poderiam conseguir de concessões dos russos, quais seriam as linhas vermelhas? O que você diria a eles? Quero dizer, onde os russos realmente traçam uma linha vermelha, onde simplesmente não vão fazer concessões? Eles prefeririam buscar uma vitória militar para garantir que não precisem ceder? Bem, acho que duas linhas vermelhas já estão muito claras. Uma é a não adesão da Ucrânia à OTAN, e a outra é a ausência de forças de países membros da OTAN em território ucraniano. Acho que os russos foram o mais explícitos possível ao dizer que essas são questões pelas quais eles iriam à guerra para evitar, caso não estejamos dispostos a torná-las elementos centrais de um acordo. Agora, eles têm preocupações além disso, questões que querem ver resolvidas. Mas não tenho certeza se alguma dessas outras questões se enquadra na categoria de linhas vermelhas, coisas sobre as quais eles não têm flexibilidade alguma. Mesmo em relação ao território, acho que esse provavelmente é o ponto mais espinhoso entre as outras questões que existem, além desses assuntos de segurança. Agora, isso é complicado em parte, porque os russos veem isso como um esforço defensivo para proteger os cidadãos de regiões da Ucrânia que há muito tempo são dominadas demograficamente por falantes de russo, pessoas que são culturalmente russas, religiosamente orientadas para o povo russo, para a Igreja Ortodoxa. E eles realmente sentem uma obrigação. E sabe, não acho que isso seja cínico. Acho que eles realmente sentem alguma obrigação de garantir o bem-estar dessas populações. E acho que chegaram à conclusão de que, em alguns casos, eles realmente precisam governar esse território para conseguir isso. Então essa não será uma questão fácil. Mas quanto mais a Ucrânia concordar com medidas que possam garantir o bem-estar das populações que chamaremos de minorias russas na Ucrânia, mais fácil será para os russos mostrarem flexibilidade em relação ao território.
E eu acho que os russos já demonstraram certa flexibilidade, pelo menos se acreditarmos nas reportagens, em relação a quanto das regiões de Zaporíжia e Kherson eles estão dispostos a insistir em manter. E certamente, eles têm, na minha opinião, mostrado disposição para se retirar de partes do norte que controlam, mas que não anexaram de fato. E sabe, acho que estão dispostos a negociar em troca de algumas concessões por parte da Ucrânia. Então, precisamos analisar todas essas questões de forma integrada. Elas estão relacionadas entre si. Algumas dessas questões são linhas vermelhas absolutas. Outras são pontos em que acredito haver alguma flexibilidade. Mas isso depende das posições adotadas em questões relacionadas para determinar quanta flexibilidade os russos podem demonstrar, na minha opinião. Acho que, quanto à questão territorial, você pode dividi-la em 3 categorias. Com o Donbass, acho que eles querem tudo, até mesmo os territórios que não controlam, simplesmente porque, de 2014 a 2022, todos os dias nas telas de TV, você via civis e crianças sendo despedaçados. E como você disse, eles realmente sentem uma certa responsabilidade em proteger a população de língua russa. Mas em Kherson e Zaporíжia, acho que é onde eles talvez estejam dispostos. Eles não vão recuar, mas talvez estejam dispostos a congelar a linha de frente. Mas Dnipro, Sumy, Kherson e Kharkiv. Quero dizer, acho que essas áreas, como você sugeriu, são negociáveis, porque eles ainda não anexaram esses territórios. Mas, novamente, acho que os ucranianos poderiam aceitar. Acho que os europeus são o principal obstáculo. Ah, é isso mesmo. Isso mesmo. E então você sabe, quando se trata de território, a realidade é a seguinte. Mais cedo ou mais tarde, se essa guerra não for resolvida, os russos vão capturar toda a região de Donetsk. Vai ser sangrento, com certeza. Muitas vidas serão perdidas nesse processo. Mas eu acho que o ímpeto é tal, e a correlação de forças no campo de batalha é tal, que os ucranianos vão perder esse território se não concordarem com um acordo mais cedo ou mais tarde. Então esse é um incentivo poderoso que está pairando no ar. E enquanto tomam Donetsk, eles também estão avançando rapidamente por Zaporíжia, o que significa que as linhas de frente, que poderiam ter ficado congeladas, eles perderiam ainda mais. Então acho que isso pode pressionar os europeus. De qualquer forma, muito obrigado, como sempre, pelos seus insights. De nada. Obrigado por me receber.